Fala galera, tudo bem? Espero que você seja muito bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Caso você não me conheça, eu sou o Gabriel, tenho vários vídeos aqui, alguns, né? Não vários. E o objetivo desse vídeo hoje é contar um pouco aí do que eu venho testando nos últimos 3 meses. E eu quero falar para vocês de uma coisa que fazia muito tempo que eu gostaria de testar, mas acabava que nunca tinha o pontapé inicial para fazer esse teste e também para documentar um pouco mais sobre esse teste que eu acabei fazendo, tá? Então, lá no início de agosto, eu comecei a fazer alguns testes mapeando todos os meus hábitos, tá? Então, eu fiz uma listinha de quais hábitos eu gostaria de mapear naquele momento e colei isso na minha geladeira, tá? Coloquei um papel, junto com um imã na minha geladeira e todos os dias, né, no dia posterior, eu ia lá e dava check ou não nos hábitos que eu tinha feito, nas ações que eu tinha feito naquele dia, tá? Esse exercício foi muito legal porque ele me mostrou várias coisas que eu vou contar para vocês agora. Mas antes disso, tá? Só para a gente trazer um pouco de contexto, tem, tem um livro chamado O Poder do Hábito, que muita gente já leu, que talvez você já tenha lido, que ele fala de muitas coisas, mas ele tem uma conexão muito grande com a neurociência, que descobriram que mesmo se você não tiver memória, né, o cérebro ele mantém alguns hábitos, tá? Porque os hábitos eles moram em uma parte do cérebro que é o inconsciente, não é o racional. Então, eles dão bastante exemplo de um homem que todos os dias ele levantava da sua cama, ele caminha até a cozinha, ele preparava o café, mas ele não lembrava o nome dele, ele não sabia onde ele morava, mas ele lembrava muito como fazer o café, porque era um hábito que ele tinha adquirido durante diversos anos, tá? Então, esse foi o ponto de partida que eu gostaria de trazer para fazer esse teste e justamente também para trazer para vocês aqui algumas das experiências que eu fiz nesses 3 meses basicamente de experimento aqui, tá? Então falei um pouco sobre como eu comecei e vou explicar, né? Eu acabei utilizando, e aqui eu vou pegar minha colinha, eu acabei utilizando alguns hábitos que eu gostaria de mapear. Por exemplo, quantidade de treinos no mês, criação de conteúdos, quantidade de dias de leitura, quantidade de vezes sem álcool, sem açúcar, sem lactose, sem glúten, tempo de tela médio, que eu também trouxe aqui porque eu queria mapear isso para entender um pouco mais, e também a utilização de fio dental como forma de limpar os dentes, tá? No primeiro mês eu acabei não fazendo todo o mês, tá? Eu acabei iniciando no meio do mês e eu tive aí 68% de checks. Então eram nove hábitos aqui que eu acabei introduzindo, né? Testando para ver como que funcionaria da melhor maneira possível. E desses 9, então, eu tive 68% de, de checks aí nesse período. Foram 19 dias que eu mapeei. Tá? Ao final desse mês, eu comecei a entender que tinham coisas dentro desses hábitos que eu estava mapeando que eu não precisava fazer absolutamente nada, era somente evitar algo para que eu conseguisse completar aquela tarefa, aquele check. Tá? Então, no próximo mês, eu acabei eliminando um pouco disso. Tá? Então, ao invés dos 9 hábitos, sendo totalmente alguns com somente evitando fazer alguma coisa ou evitando fazer alguma ação para eu dar o check, eu acabei colocando coisas mais intencionais. Então eu subi de 9 hábitos para 10 hábitos, tá? Durante esse período. E aí, obviamente, setembro foi um mês que eu viajei bastante. Então eu tive uma dificuldade muito grande de preencher esses hábitos mesmo em viagem, né? Porque acaba que, enfim, você está em outra rotina, você está em outro momento, você quer aproveitar também a viagem e acaba sendo um pouco mais complicado você
preencher os hábitos da mesma maneira que você tem um local que você está cotidianamente, né, na sua rotina. Então, tive uma diminuição aí para 49% de checks. E nesse caso eu acabei introduzindo duas coisas, que foi fazer uma aula de inglês, também todos os dias, né, pela internet, e também introduzir aqui o estudo de banjo, né, que eu tenho um banjo que está aqui atrás, já até falei para vocês em outros vídeos, né. E aí, então eu cheguei a 49% dos checks possíveis. Já em outubro, eu acabei removendo, tá, os hábitos. Eu fiquei mapeando somente 6. E desses 6, eu também tive vários problemas com viagens e finais de semanas, tá? E esse acho que é um ponto mais importante, né? Dos hábitos, eles acabam tendo que perdurar também em finais de semana. Acho que só assim que você vai conseguir ter um aumento exponencial também desse hábito, levar para sua vida realmente, né? Porque, vamos lá, mesmo se você ficar um mês fazendo aquele hábito, mas só fizer isso em dias de semana, a tendência é que você não consiga perdurar isso para os próximos anos, tá? Mas isso é também algum insight que eu vou falar. E, enfim, desse último mês de outubro, eu consegui completar então 50%, tá? E removi também aquelas ideias de que o que já é hábito não precisa ser preenchido, então coisas que realmente não tem muito adesão, assim, eu não quero também me preocupar muito, eu acabei não colocando nesses hábitos, mas acho que foi bem importante, eu consegui praticamente estabelecer a mesma média do mês de setembro em outubro, e em agosto eu tive um índice um pouco melhor. Tá? Nesses 3 meses, então, eu testei vários hábitos aqui, desde comidas, bebidas, coisas que eu não precisava somente evitar para dar certo, coisas que eu nunca tinha feito na vida de maneira constante e quis introduzir, coisas que eu já fazia todos os dias e que era só realmente para monitorar esse hábito. E aí, pessoal, eu cheguei a uma conclusão que eu acho que vai fazer sentido, fez sentido para mim e talvez faça bastante sentido para você. Tá? Primeiro ponto é o seguinte: obviamente, quando você começa a mapear os seus hábitos, você não quer quebrar as correntes, né? Tem um comediante que é o Seinfeld que ele dizia para não quebrar as correntes, né? Ele tinha que escrever uma piada por dia durante anos. Ele fez isso durante anos. Ele conta também em alguns livros e documentários. E isso todos os dias ele reforçava aquela mesma sequência, né? Assim como acontece no Duolingo também. Você acaba não querendo passar por isso, não quer quebrar aquela ofensiva que tem também lá no Duolingo, tá? Então, quanto mais tempo você faz uma coisa, mais difícil é para você quebrar também essa corrente, tá? Esse foi um dos ensinamentos aí que eu tive também, pensando em outras pessoas que já falaram algo com isso, mas realmente, você acordar todos os dias e ver que você preencheu tudo no dia anterior, ou que você está tantos dias já sem falhar em alguma atividade, algum hábito, é uma vitória muito grande e você começa a ficar bem animado em querer preencher cada vez mais isso também. Tá? Outra coisa que para mim fez bastante sentido, tá? Coisas que você nunca fez, eu já falei agora aqui, né? Coisas que você nunca fez, é mais difícil, acaba sendo mais difícil de você conseguir entregar 100% nisso, tá? Por exemplo, eu tive a parte do inglês, eu nunca tinha feito isso por muito tempo, então foi muito difícil eu tentar elevar meu índice para chegar próximo do 100%, tanto que no mês que eu coloquei dos inglês aqui eu fiz 20%. Então, porque já não era algo que eu tinha na minha rotina, e aí, obviamente, quando não faz parte da tua rotina e você quer implementar, você vai exigir muito mais força de você, você vai ter que ter muito mais persistência para conseguir inserir esse hábito de maneira saudável também e para que você realmente consiga cumprir aquilo que prometeu, tá? E da mesma forma, se já tem coisas que você faz 70, 75, 80%, é mais fácil a gente chegar até 100%, tá? Porque já é algo que você já faz todos os dias, você já tem toda essa
condição e faz bastante sentido também para você evoluir ao longo do tempo, tá? Outra coisa que faz bastante sentido aqui também nesse ponto é você não se culpar, não começar a se culpar com hábitos que você não preencheu. Putz, agora eu não consegui preencher isso, agora eu vou ficar mal por causa disso. Não, eu consegui entender que a partir do momento que... que merda, esse eu não sei o que é. E aí outra coisa aqui, né? Acho que um dos pontos bem importantes aqui, se você fizer um desafio como isso, como esse, e aqui um dos pontos importantes também, se você fizer um desafio como esse, é também não começar a se culpar quando você não cumpre aquele desafio específico, tá? Então, se você não conseguir preencher todos os hábitos no teu dia, se você não conseguir trazer todas as atividades que você propiciou, né, que você propôs realmente, né, para fazer naquele dia, é melhor não se sentir abatido, porque a tendência é você não fazer também nos outros dias, né? Porque é nosso cérebro, a gente tenta ir pelo caminho mais fácil, e o caminho mais fácil na maioria das vezes é procrastinar, é evitar algumas ações que foram já pré-determinadas anteriormente, tá? Então, dito isso, e aqui já indo para o fim do vídeo, eu vou já colocar meu caderninho aqui fora. Esse exercício, esse experimento de você mapear os seus hábitos é super importante para você também se conhecer, para você entender o que faz sentido para você mapear, o que faz sentido para você ser mais regrado, o que faz sentido você ser não tão regrado. No primeiro mês eu tinha uma restrição de glúten, tá? Eu coloquei uma restrição de glúten. Só que assim, é algo que me faz bem eu ficar com isso restrito, mas também não é algo que vai mudar totalmente a minha vida, sabe? São coisas que eu poderia consumir ou não consumir e no final das contas, obviamente não em excesso, isso não mudaria tanto a minha vida, a minha condição. Tá? Então, você tem que entender aqui quais são as alavancas, os gatilhos que vão realmente fazer você ter uma melhora de produtividade, seja no trabalho, uma melhora de cumprir coisas que você já está pensando, ideias que você está tentando tirar do papel, tá? Mas nunca de maneira também negativa, né? Você não pode também entender que isso é uma restrição para a sua vida, que você não vai mais conseguir fazer isso de maneira... que você não vai conseguir também implementar isso de outra maneira e pesando negativamente, tá? Então esses foram aqui um dos principais pontos que eu acabei tendo nesses últimos 3 meses. Obviamente, vou continuar tentando. Agora a minha ideia é testar 2 hábitos, tá? Mapear 2 hábitos que são realmente difíceis de serem cumpridos todos os dias, para eu me instigar cada vez mais a também embarcar nessa dificuldade, né? Porque vamos lá, se a gente deixar só coisas fáceis, a gente fica acostumado a fazer coisas fáceis. Se a gente começa a executar todos os dias coisas mais difíceis, a tendência é a gente ficar cada vez mais preparado para conseguir assumir desafios maiores, assumir desafios aí que não sejam também muito simples de serem finalizados ou realizados. E aí no final a gente vai ter lá um nível de satisfação muito maior do que se eu tivesse também cumprindo desafios cada vez mais simples. Tá? Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você quer implementar um tipo de rastreamento de hábitos, comenta aqui também. Acho que vai ser super importante você conseguir medir essa evolução de como que você está desenvolvendo esses hábitos. Mas se você não quer fazer isso ou já acha que não faz sentido, ou se você já fez, também pode comentar aqui que a gente vai respondendo todos os comentários que você faz. E se você gostou desse vídeo, curta aqui, se inscreva e isso vai facilitar e vai fortalecer muito também os próximos vídeos aqui, tá bom? Obrigado e até mais!